Eu estava conversando com o Lucas um pouco antes de você chegar, Pamela, a propósito desse suplemento do Engels ao livro 3 do Capital, que ele tem trechos que eu acho importantes e tem trechos que eu acho que o Engels ultrapassa o limite da argumentação do Marx. Achei muito importante as observações, ainda que muito sucintas, sobre o desenvolvimento da Bolsa de Valores. Você vê que ele compara a Bolsa de Valores em 1895, quando ele está escrevendo esse texto, e a Bolsa de Valores em 1865, quando Marx escreveu os manuscritos do livro 3. Ele aponta mudanças na constituição das sociedades por ações, a formação daquela sociedade de responsabilidade limitada, de você poder ter ação da companhia sem responder juridicamente por ela. Então, isso potencializa a formação dessas sociedades por ações. E, sobretudo, ele faz uma observação que iria caracterizar o livro do Lenin sobre o imperialismo, que é o aumento da exportação de capitais. Ele fala em investimentos no exterior. Mas quando ele argumenta sobre o valor, está tranquilo o texto. Acho muito esclarecedor. Mas quando ele argumenta sobre a formação da taxa de lucro, ou o histórico, a gênese histórica da formação da taxa de lucro, eu acho que ele pode ter ultrapassado o limite da argumentação do Marx, porque o Marx restringe o seu argumento a uma sociedade em que o modo de produção capitalista já é amplamente dominante, em que os capitais concorrem entre si e têm liberdade de movimento para tanto realizar alterações técnicas e organizacionais, quanto mudar de um ramo para o outro. Então, esse movimento dos capitais no âmbito da concorrência, incluindo aí a mudança de um ramo para o outro, o deslocamento do capital de um ramo de produção para um outro, é que daria origem à formação de taxas médias de lucro em cada setor ou ramo da produção e a formação de uma taxa geral de lucro, ou uma taxa média geral de lucro, que é um dos componentes que ele elabora para desenvolver o conceito de preço de produção, já que o Marx considera que o valor da mercadoria, no âmbito da produção capitalista concorrencial, adquire a forma do preço de produção. Vamos discutir. Por exemplo, ele faz referência a taxas de lucros que se igualam por decisões de corporações, de monopólios. Eu não tenho certeza de que nós possamos falar de uma taxa média de lucro ou uma taxa geral em formas pré-capitalistas de produção. Isso que eu achei problemático, já que o Marx subordina esse conceito a uma sociedade em que o modo capitalista de produção é predominante e vive um contexto concorrencial. Eu descobri uma edição do Capital
que eu não conhecia, de 2017. 2017 teve muita edição do Capital, porque foi o Sesc Centenário, né? Os 150 anos da edição, da primeira edição do livro 1. É uma edição alemã, de uma editora chamada 2001, e aí eles não põem esse suplemento do Engels no livro 3. Eles deixam só o, o, o texto do Marx, né? O Até próprio o, Engels queria deixar o mais puro possível o texto, né? Então, até fez um pouco de sentido cortar o apêndice ali. Eu não entendi o que o Lucas falou. Você poderia repetir, por favor, Eu Lucas? disse que o próprio Engels comenta ali que ele teve certos problemas com comentadores do livro e tudo mais, que pelo fato dele ter mantido o texto original, né, que ele queria o mais puro possível, a argumentação do Marx, e aí considerando que ele, desse ponto de vista, né, que ele transcendeu um pouco a argumentação e se passou um pouco, digamos, talvez tenha sido uma boa escolha cortar o apêndice, né, dessa edição aí que tu mencionou. Mas é que tá, viu? Vamos lembrar que o livro 3 tinha sido publicado em 1894, né? Esse texto dele está no calor da edição, porque é de 1895. E a segunda edição do livro 3 é de 1904. Deixa eu ver se tem esse suplemento na segunda edição. Porque se Mas já tem, você. né? Eu ia perguntar só em qual parte está essa da taxa de lucro que você comentou agora. Só um momentinho, Pamela. Na segunda edição não tem o suplemento do Engels. Termina no capítulo 52. Eu tenho a impressão que os soviéticos é que acrescentaram esse suplemento do Engels, né? Essa parte, Pamela, é na página 963 da Boitempo, eu acho, onde ele Valeu. fala da taxa de lucro original. Porque ele está se confrontando aí com aquele Carl Schmitt e tal, que fala que o Marx desenvolveu uma hipótese teórica. Ele fala, não é uma hipótese teórica, é um processo histórico. E aí é que eu acho que ele vai além do argumento do Marx, falando da taxa de lucro em formas pré-capitalistas de produção. Claro, tem observações interessantes sobre o papel revolucionário do capital comercial na própria constituição do modo capitalista de produção. Mas todo o argumento do Marx supõe um modo de produção capitalista já dominante, desenvolvido, com os capitais concorrendo entre si, com liberdade de movimento, de divisão, fusão, mudança para outros ramos. Então, esse agito geral do capital que produz espontaneamente essa taxa média de lucro, essa taxa geral de lucro, que ele vai usar como componente do conceito de preço de produção.
Então, ele considera que o preço de produção corresponde à taxa média de lucro, ou à taxa geral de lucro, mais o custo de produção. E a distribuição quantitativa da taxa média de lucro de acordo com a magnitude do capital adiantado, ou seja, de acordo com a magnitude de C mais V. Olha, está um maior barulho aqui perto de casa, eu estava comentando com o Lucas, porque acho que os bolsonaristas estão fazendo uma algazarra ali perto da biblioteca para comemorar a eleição do Trump. Está maior gritaria lá, buzinaço, corneta, vuvuzela. Dá pra ver se não tem uma daquelas bandeiras deles que é metade Estados Unidos e metade Brasil, assim. Pois é. Sem contar as bandeiras de Israel, né? Israel é sacanagem já, gente. Pois é. Eu lembro, durante o governo Bolsonaro, um dos oligarcas aí do governo foi para Israel e o cara quis entrar lá sem máscara e tal, né? Não deixaram, não. Obrigaram o cara a se enquadrar. Eu estava comentando ontem, no debate com a Eduarda e com o Davi, o que os controladores do comércio de drogas ilegais estão fazendo naquele complexo de Israel, né? Nome dados, nome dado àquela área, aqueles bairros por eles mesmos. Então, eles são evangélicos, possivelmente tenham se tornado evangélicos na cadeia, se converteram e estão exigindo exclusividade evangélica no bairro, combatendo os cultos de origem africana. Alguns dias espancaram até uma freira católica lá no bairro. Eles estão só pondo em prática aquilo que a Bíblia propõe, a orientação do Antigo Testamento. Mas tinha que ir lá conversar com o pessoal que está na comemoração do Trump e ver, entender o que eles estão pensando agora, porque é muito. Não, acho que eles estão na véspera de voltar ao poder, né? Essa coisa da bandeira de Israel é assustadora, assim, porque o que está acontecendo na Palestina e chega para nós é assustador. Então, ou as pessoas não estão vendo que tipo, é uma coisa, como é que Sem dúvida. tem a ver, né? Quer dizer, é um alinhamento com o supremacismo israelense, né? Com a ultradireita israelense. Você vê que o Netanyahu, quando estava no Brasil, ele foi comer num restaurante lá, aquela classe média bolsonarista o aplaudiu, fez as maiores reverências a ele. Não sei. Eu acho que esse é
o debate que o texto do Engels nos permite. Acho que não tem muito, não acrescenta muita coisa, né, além desse resgate histórico. Depois, uma coisa que daí ele retoma ali, que eu estava vendo uns debates bem... Está se popularizando agora esse formato dos debates nos podcasts, né? Aí é tipo capitalismo versus socialismo, esse tipo de coisa. E eu assisto para passar raiva, porque via de regra os argumentos dos liberais e dos libertários são muito fracos, assim, né? E aí um deles, o último que eu estava assistindo, ele partia daquele ponto de vista de que, para defender o capitalismo, né? De que o que existe hoje não é o capitalismo de verdade, né? O capitalismo degenerou, não sei o quê, que ele converge com os socialistas em muitos pontos, que o problema do capitalismo é os monopólios e tudo mais, recorrendo a um capitalismo fantasioso, idílico, assim, né? E aí, e aí me parece que eles ignoram ali, o Engels fala da grande indústria, né? Que no momento onde ela chega, ela acaba solapando todas as outras formas, que para eles é o verdadeiro capitalismo, aquelas trocas individuais, o pequeno produtor produzindo em pequenas unidades, livre para investir onde quiser e tudo mais, que é um processo que já não existe mais. Inclusive, geralmente isso surge no debate, né? Tipo, cara, tu, é possível isso hoje em dia? Não é possível, porque já existe uma concentração de capital tão grande, a grande indústria, os monopólios já tomaram conta, a financiarização do capital já está num nível tão grande que não, enfim, e aí se tu for negar esses aspectos do capitalismo, então a gente não, meio que não tem como debater, porque estamos falando em coisas bem diferentes, assim, né? Ali o Engels relembra, né, que tipo, a grande indústria, ela solapa qualquer forma de produção possível, assim, e aí acaba gerando aí, consolidando a formação de uma taxa de lucro e tudo mais, e a submissão de todas as formas de produção a ela, né? Aí acho que, mas realmente não vi nada demais, assim, além disso que a gente já passou, então. Essa é uma observação importante que você faz, Lucas, porque o Marx afirma, praticamente nos 3 livros do Capital, que o processo de acumulação, acompanhado de uma mudança na composição orgânica do capital, ou seja, na relação entre capital constante e capital variável, na medida em que novas tecnologias e formas de organização são assumidas e se aumenta a produtividade do trabalho, ele vai dizendo que o investimento, o início da produção em um ramo em que o capital está mais desenvolvido, requer capitais de magnitude cada vez maior. Você vê que ele tem várias observações em que ele fala, olha, um capital de pequena magnitude, ele só vai conseguir se desenvolver naqueles ramos em que o capital não está muito desenvolvido ainda. Talvez a gente possa usar como exemplo o desenvolvimento da indústria automobilística no Brasil. É claro que há uma gênese, né, anterior à instalação da, da grande indústria automobilística multinacional no Brasil, no período do Juscelino, porque naquele contexto da crise de 29, depois Segunda Guerra, se desenvolveu bastante no Brasil a indústria de peças de reposição, de tal forma que, quando terminou a Segunda Guerra, a indústria brasileira já tinha condições de montar um motor, porque já estava produzindo todas as peças. Tanto que, logo depois, é fabricada, é montada no Brasil, com tecnologia italiana, mas capital estatal, a Fábrica Nacional de Motores, produzindo aqueles caminhões FNM, de Fábrica Nacional de Motores.
que todo mundo chamava de Fenemê. Era o caminhão Fenemê. Mas aí instalam-se a Volkswagen, Ford, Scania, Mercedes. E nesse período, de pegar aí os anos 60, 70, há várias tentativas de abertura de fábricas brasileiras de produção de automóveis. Mas, claro, em dimensões muito aquém daquilo que estava exigindo a magnitude atingida pelo capital nesse campo. E aí essas fábricas, logo depois, faliam. Elas não conseguiam se manter. Mas esse crescimento do capital pela acumulação e pela centralização, ou seja, pela fusão de capitais, deságua em contextos monopolistas. Você vê que o Engels, ele já fala lá na parte final, quando ele está se referindo ao aumento da importância das bolsas de valores, fala, as bolsas estão controlando o capital. Ele já fala dos trusts, que são grandes articulações produtivas com direção única. Ou seja, isso vai se transformando em monopólio. E aí, claro, a dinâmica dos preços, da formação da taxa de lucro, tudo isso tem que ser reanalisado. É por isso que pode ser útil o livro da Rosa, pode ser útil o livro do Lenin, pode ser útil o livro mais recente do Paul Suisse e do Paul Baran, chamado Capital Monopolista. Uma vez eu comprei em 2 volumes, foi em, não me lembro, 77 ou 78, lá na Livraria Francesa em São Paulo, uma obra de economia coletiva, eu acho que foi publicada pelo Partido Comunista Francês, ou economistas do Partido Comunista Francês, intitulada Capitalismo Monopolista de Estado, em que eles analisavam não só a monopolização, a fusão dos monopólios com os bancos. Vejam que isso é algo que o Lenin já analisa, né? Que o Engels já antecipa, dando origem àquilo que o Lenin chamou de capital financeiro. Aliás, esse conceito foi elaborado pelo Hilferding, num livro chamado Capital Financeiro. O Rudolf Hilferding, outra obra importante. É Rudolf? Perdão? Como é que se escreve Rudolf? É Rudolf Hilferding. Eu vou escrever aqui no chat. Então, além dessa fusão do capital industrial com o capital bancário, dando origem a esse conceito de capital financeiro, os bancos controlando os grandes grupos industriais, participando da propriedade dos grandes grupos industriais, também uma crescente fusão do Estado com esses grandes grupos. Daí o conceito capitalismo monopolista de Estado, né?
o Estado subsidiando, o Estado criando condições materiais para a acumulação do capital, reprodução da força de trabalho, por exemplo, né? Então, o Engels, quando ele escreve esse suplemento, ele já está vivendo um momento de transição do contexto de concorrência do Marx para um contexto monopolista, que logo depois vai ser analisado pela Rosa, pela... Você vê, esse texto dele é de 1895. O livro da Rosa foi publicado em 1913, o que significa que ele começou a ser elaborado antes. Eu vejo que as edições do Capital que a Rosa utiliza são as segundas edições. Por exemplo, a segunda edição do livro 2, de 1893. Então, está tudo muito próximo ali. Eu não me lembro a data em que o Engels morreu, mas acho que foi em 1899 ou 98, acho que foi 99. Você vê que as análises do Lenin sobre a Grande Guerra se fundam nessa análise do imperialismo. Ele fala, é uma guerra interimperialista, é uma guerra de disputa de território e de áreas para exportação de capital. E ele já analisa a guerra do ponto de vista do novo formato que o capital tinha adquirido naquele momento. Você vê que o Marx, no livro 3, ele apresenta o preço de monopólio, principalmente quando ele está analisando a renda da terra, como um elemento que gera um distúrbio na formação da taxa de lucro, da taxa média ou geral de lucro. Muitas vezes ele observa, supondo que não haja preço de monopólio. E a formação dos cartéis e dos trusts produz preço de monopólio. Porque estão só aquelas poucas empresas, ou só uma empresa num ramo de produção. É claro que ela não pode descolar o preço arbitrariamente do valor, mas ela descola em certa medida, dentro de certos limites. Eu, quando penso em preço de monopólio, eu penso na cantina da sede campestre do Clube Dores. Só tem aquela cantina lá. E aí tudo é absurdamente caro. O sorvete é o triplo do preço, o refrigerante é o triplo do preço. Você tem que levar de casa. Por quê? O clube está lá no meio do mato, modo de dizer, né? Está na periferia da cidade. E não tem jeito de você sair de lá só para comprar uma Coca-Cola ou uma água mineral. Você tem que comprar lá, ou levar de casa, ou beber na torneira.
Claramente, aquele contexto gera o preço de monopólio. Eles podem dizer que é só em temporada que eles vendem e tal. Ô, Lucas, você pôs aqui 1895, é a data de morte do Engels? Isso. Então foi no ano que ele escreveu esse suplemento. Mas esse trecho dele da bolsa, o Engels tem essa coisa que quando ele escreve, quando ele aparece assim, no livro, é algo mais concreto, né? Tipo, o Marx tem um Sim. nível de abstração maior e o Engels traz uma síntese mais, pelo menos, mais concreta, assim. Mas essa parte da bolsa é a síntese é a síntese da teoria de que tende ao monopólio, né? Que na livre concorrência ela não, a pura assim não existe, né? Que a argumentação que eles vão construindo, que não, que a discussão com a que eu estava lendo um texto esses dias de alguém que estava discutindo a concorrência a partir do Adam Smith, porque que ela funciona de forma pura. Eu me lembrei um pouco dessa, mas a tendência é o monopólio, né? Ter esses distúrbios assim na formação. Preço. É interessante isso porque o desenvolvimento capitalista, embora tenha períodos de preço determinado pelo Estado, períodos no seu desenvolvimento, por exemplo, o Marx, quando analisa o salário, ele fala, olha, no século XIV, no século XV, o Estado controlava, determinava a magnitude do salário, até que se desenvolve aquelas condições de plena concorrência, em que o salário vai ser determinado pelas relações econômicas e pela correlação política de forças entre operários e empresários. Mas o capitalismo se desenvolve em confronto com os preços monopolistas das corporações de ofício, combatendo o preço de monopólio. Junto com toda a regulamentação daquelas corporações, né, que engessavam o processo produtivo. Mas a concorrência faz o capitalismo desaguar em monopólio. É interessante que isso é algo que o Marx já antecipa lá na Miséria da Filosofia. Eu acho até que já há observações dele nesse sentido nos próprios manuscritos de 44, mas na Miséria da Filosofia, claro, fala, olha, a concorrência deságua no monopólio. Um destrói o outro. Às vezes no Capital ele chama isso de fraternidade capitalista, né? Os capitalistas são irmãos contra o operário, mas se destroem mutuamente na concorrência. Mas acho que você tem razão, Pamela. O Engels, ele sempre procura tirar daquele nível mais abstrato e apresentar o argumento num contexto mais concreto. Essa análise das bolsas, ela é muito boa, assim, primeiro que é algo que eu acho que é mais, a gente visualiza, né, muito, assim, no Sim. e exemplifica muito essa questão da evolução do que eles estão construindo desde o livro 1 no monopólio, porque o controle das hipotecas, das hipotecas agrícolas, título de terra, tudo que é o que a gente vai visualizando hoje mais complexificado, né? Mas essa situação dos bancos, assim, já é mais da bolsa, enfim, já é outra coisa, mas e aí tem esse monopólio, né? Mas aí vai fazendo sentido. E você vê, ele já antecipa algo que é um fenômeno nitidamente contemporâneo, que é o agente da bolsa controlar o processo produtivo, né? Então, se a gente analisa a bolsa de valores, a gente vê que
o desenvolvimento ou a estagnação do processo produtivo está muito relacionado com a movimentação de capitais desenvolvida por meio da Bolsa de Valores. Por exemplo, aquela migração de capitais de um ramo para o outro, ela adquire muito mais flexibilidade, rapidez e eficiência com as bolsas de valores. Não só o deslocamento de capitais de um ramo da produção para outro, mas de um país para o outro. Tem uma passagem do livro 2 que me marca muito, que é quando Marx desenvolve aquela coisa, aquela questão do transporte, da comunicação como elementos que serviram para aumentar a produtividade, eu acho, o ciclo de compra. Eu não sei se, não lembro agora do contexto do que ele escreve, mas acho que era para intensificar eu acho que nós perdemos uma parte do seu som. Não, claramente, ele já antecipa ali, você vê, o próprio Engels fala, na época do Marx, transporte, comunicação ainda estavam embrionários, estavam começando a se desenvolver, não tinham o impacto que tem hoje. Mas se a gente analisa essa revolução científico-tecnológica do pós-Segunda Guerra, e que se avoluma nos anos 80 e 90, um dos fundamentos dessa revolução foi a revolução nos transportes e nas comunicações. Claro, a maior eficiência do transporte e comunicação torna mais ágil a reprodução do capital, o ciclo do capital. Então, eu lembro de exemplos do Marx dizendo, olha, antes do Canal de Suez, demorava 4 meses para chegar à Índia e mais 4 para voltar. Agora, a gente chega num tempo muito menor. E é o barco a vapor, e é o barco a vela mais rápido. É a ferrovia. São as rodovias melhor construídas, que ele chama no texto de estradas reais. E a gente vê na literatura já do século XVI, né? Dos primórdios do capitalismo, a designação dessa rodovia, dessa estrada que vai passar carroça, carruagem, transporte mais pesado, no Don Quixote, por exemplo. Isso era algo novo, porque na Idade Média era trilha, era cavalgada no meio do mato. Você não tinha estradas, né? É uma coisa do capitalismo, né? E o sistema organizado de distribuição, né, ferrovias e tudo mais, o bagulho interligado, o negócio ficou muito mais... diminuiu demais o tempo, né? E hoje, por exemplo, se pensar na generalização da tecnologia, tipo, o cara troca o movimento capital dele do próprio celular, né? Tipo, um troço... Não tem muito... Rompeu qualquer barreira, assim, de tempo e espaço. Claro, a internet contribui para acelerar muito a reprodução do capital. Você vê a venda de mercadorias pela internet, no atacado e no varejo, entre empresas e consumidores individuais, entre capitalistas e trabalhadores assalariados, se tornou muito ágil. Hoje, você compra o que você quiser pela internet e chega logo depois. Você compra na Europa, compra nos Estados Unidos, compra no Japão, compra na Austrália. Isso seria inimaginável há pouco tempo. Tanto a possibilidade de você comprar quanto de receber. Então, claro, isso agiliza aquela fração
do ciclo reprodutivo do capital, que corresponde à circulação. Abrevia, portanto, acelera, e ao acelerar e permitir uma sucessão mais rápida de ciclos do capital, aumenta a produtividade do capital, aumenta a possibilidade do capital obter uma massa maior de mais-valia. Seria inimaginável hoje uma mercadoria demorar 4 meses para chegar no destinatário. Muitas vezes são horas ou dias. No máximo, um navio transportando uma quantidade enorme de minério ou de petróleo vai demorar 1 semana e meia, 2 semanas. Porque, veja, foi num período muito pequeno de tempo que se passa a transportar um número muito grande de pessoas e carga por via aérea. O avião de grande porte, ele se desenvolve com a tecnologia da Segunda Guerra. Ao desenvolver bombardeiros na Segunda Guerra, os protagonistas do processo já estavam criando a tecnologia para o avião de grande porte. Você vê aquelas superfortalezas americanas saíam de ilhas do Pacífico e voavam centenas de quilômetros para despejar bomba no Japão, inclusive as atômicas, né, no final da guerra. Então, isso adquire forma civil, vai ajudar o processo produtivo. Aumenta a velocidade a velocidade e o tamanho dos navios. Aumenta a velocidade dos trens. As rodovias melhoram. Os caminhões se tornam mais aperfeiçoados. Então, o transporte se torna extremamente ágil. Eu estava conversando uma vez com um professor, hoje aposentado, da UFSM, e ele lembrando dos primórdios da UFSM, porque ele foi estudante da UFSM. Ele fala, olha, a gente saía da cidade, tinha um ônibus só, estrada de terra. Demorava para chegar na UFSM. Hoje a gente continua achando que demora, mas em 20 minutos está lá, saindo da cidade. E voltando. Por exemplo, tem fábricas aqui em Santa Maria, aí no Distrito Industrial, que exportam máquinas para a Ásia. Uma fábrica de implementos agrícolas que vende para Tailândia, está negociando vendas para a Índia. Isso seria inimaginável. Não é uma grande empresa, mas seria inimaginável há algumas décadas. Eu até brinco um pouco quando eu discuto isso, porque eu falo, olha, quando eu era criança, a minha tia, uma das minhas tias, me levava até o posto telefônico, que ficava no outro lado do quarteirão. Aí chegava lá, ela falava, quero uma ligação para São Paulo. Aí tinha aquelas telefonistas com aquelas coisas de enfiar aqueles cabos, né?
Aí eu me lembro da telefonista falando: volta daqui a 1 hora que eu vou fazer a ligação. Aí ela voltava para casa, depois eu ia com ela de novo, passeando, né? Lá para o posto telefônico. Aí a telefonista falava: espera um pouquinho que já já completo. Aí completava a ligação, ela tinha que falar alto, gritado. Ato seguido, a telefonia se torna mais ágil na ligação interurbana, depois na ligação internacional. A isso se acrescenta o fax. Quando isso ocorre, as empresas já estão conseguindo unificar a gerência de fábricas situadas em vários países. O que era impossível antes. Hoje tem internet. A comunicação é feita globalmente em tempo real. Isso que você falou, Lucas, é parte do cotidiano. As coordenadas de tempo e espaço caíram por terra. A gente pode conversar agora com uma pessoa que está na Austrália. Então, tudo isso agiliza muito aquela fase do capital na circulação, tanto para a venda da mercadoria quanto para a compra dos meios de produção. Sem contar que isso permite também um deslocamento maior e mais rápido da própria força de trabalho. Vai construir uma usina lá no interior da Amazônia, a força de trabalho em massa chega rapidinho. Sem contar o deslocamento entre países. Você vê, hoje é um controle, né, de imigração e tal. Eu acho muito mais político e ideológico, mas você vê, após a Segunda Guerra, a Alemanha precisava de força de trabalho. E aí estimulou a migração turca. Passavam a ser chamados de Mitarbeiter, aquele que está cooperando, né? É o colaborador, o colaborador turco. No Japão está ocorrendo isso hoje. Você vê, quando tem a colheita da maçã aqui no Rio Grande do Sul, vem força de trabalho de Mato Grosso do Sul, inclusive força de trabalho indígena, às vezes da Bahia. Sem contar, claro, a aceleração do processo produtivo, o aumento da produtividade, o aumento do grau de automação numa escala que mantém pouquíssimos, relativamente, trabalhadores operando. A festa bolsonarista continua lá. Eu fechei a janela aqui por causa do barulho.
mas eles realmente estão em alfa. E o Engels, ele consegue apreender isso. Eu acho que esse é o mérito do texto, de mostrar o quanto tinha mudado o capital de 1865 para 1895, com 30 anos. Parece pouca coisa, né? Mas se a gente for somar 30 a 2024, são 2054. Está longe? Para mim está impossível. Então eu vou dar uma ajustada naquele calendário da Rosa e vamos partir para a discussão da acumulação do capital. Isso aí. Show. Mais alguma questão, Pamela? Lucas? Venha ver. Não. Então, acho que nós podemos ficar por aqui. Lemos o livro 3 de capa a capa, ou seja, lemos o Capital de capa a capa, o que não é pouca coisa. É uma conquista. E aí, depois da Rosa... fala. É uma conquista, eu me sinto vitoriosa. Pois é, nas condições atuais, sem dúvida. Mas aí vamos partir para o livro 4, né? Que são as teorias sobre a mais-valia. Vamos ler a Rosa e aí a gente discute o próximo passo. A gente pode pegar tanto os Grundrisse, que são um texto importante, quanto as teorias sobre a mais-valia. Também um texto importante, é o livro 4 do Capital. De acordo com o projeto do Marx, né? Então tá, pessoal, na próxima... Então, nos vemos na próxima, não na próxima quarta, mas na outra. Já para discutir a Rosa, vou reajustar o calendário e mando. Certo. Até mais, gente. Muito obrigada. Falou, pessoal. Até mais.